Olá turma, como é que estão vocês? Hoje nós aprenderemos 2 tópicos do livro de língua portuguesa. São 2 assuntos novos, mas que têm relação com as aulas anteriores. O que a gente vai aprender hoje são as características e funções dos textos expositivos em livros didáticos, dos infográficos e das notícias. E também os conceitos de denotação e conotação. Começa no livro de língua portuguesa a partir da página 83 em diante. Então é o que aprenderemos hoje, certo? Então esses textos expositivos em livros didáticos são os livros de vocês, que vocês estudam, livros de história, português, geografia, são esses livros. Então cada livro desse vai nos informar sobre um assunto e vai trazer textos infográficos e tudo mais. Então o que a gente vai aprender, o tipo textual, é o tipo expositivo, a exposição, que a gente já viu que a exposição nos informa sobre um determinado assunto, como a notícia, os jornais, vai nos informar sobre um assunto. E o gênero textual trabalhado hoje vai ser os artigos em livros didáticos, artigos expositivos em livros didáticos, os textos infográficos e a notícia. Bom, então, esses textos expositivos em livros didáticos, vocês vão ver que vão nos informar sobre um tema, sobre um assunto. Como vocês vão analisar aí na página 84 e 85 do livro de língua portuguesa de vocês, em que tem aí um recorte do livro de geografia, livro de vocês de geografia, que traz aí sobre a formação da Terra. Isso aí só para exemplificar, para vocês entenderem melhor, que está informando sobre um assunto, vocês estão tendo conhecimento sobre a formação da Terra. Mas o que é um texto infográfico? Vamos lá. Info vem de informação e gráfico vem de imagens e ilustração. Então, um texto infográfico é aquele texto que, além de ter o texto escrito, vai ter outros recursos, como imagens, fotografias, tabelas, legendas. Então, esses textos infográficos vai nos ajudar a entender melhor o texto, vai tornar o texto mais atrativo, mais dinâmico, né, pra gente compreender. Quando a gente vê só o texto lá, a gente acha já cansativo, mas quando a gente vê textos com desenhos, com fotografias, com outras imagens, a gente percebe que é interessante pra gente, torna mais interessante pra vocês, torna mais interessante de fazer essa leitura. Como temos aí nas páginas 86 e 87, tem aí a escala do tempo geológico, também uma parte tirada do livro de geografia, em que fala da era dos dinossauros, como foi cada era, como foi a evolução desses dinossauros. Então, além de ter o texto, também traz a imagem do dinossauro, que vai tornar o texto mais dinâmico, mais interessante de fazer a leitura. Aí agora na página 97 do livro de português, a gente vai ver o que é a notícia. A gente já viu que a notícia também é um gênero textual em que predomina um relato que é a narrativa baseada em fatos reais, algo vivenciado no nosso dia a dia. Então a notícia, teve a notícia da pessoa que ganhou na loteria. Então são fatos relacionados a reportagens, aos jornais, na televisão, como você vê lá as notícias, nas rádios. Então as notícias é um gênero textual em que tem esses fatos de nos informar sobre opiniões, sobre questões, situações do dia a dia, tá ok? E a notícia ela também inicia com a lead. Mas o que é lead? A lead vai ser um pequeno parágrafo que tem os principais tópicos da notícia. O principal lá, como vocês veem aí na página 97, está falando sobre o paleontólogo, sobre a espécie do dinossauro. Então nessa página já tem um primeiro parágrafo aí que já está explicando como é que vai ser essa notícia. Então a partir desse pequeno parágrafo você já sabe, a notícia vai falar sobre este assunto. Então é uma explicação geral. Agora a gente vai entender e aprender o que é denotação e conotação. A denotação é o sentido real da palavra, o sentido comum, aqueles que a gente encontra nos dicionários. Por exemplo, se eu pesquisar lá no dicionário bala, eu vou encontrar que é um doce, que é uma guloseima. Então esse é o sentido real da frase. Como vocês vão ver aí na página 91 do livro de português, que está escrito assim, a frase, né? As vacas magras não são boas produtoras de leite. Por que o que eu sei que é denotação, que é o sentido denotativo? Porque eu estou entendendo que aquilo ali, se as vacas quanto mais magras forem, elas não vão produzir um bom leite. Então, estou entendendo isso.
Já na frase acima, tá dizendo o seguinte: Joana viveu uma infância de vacas magras. Será que é denotativo ou conotativo? Vamos ler primeiro conotação, que é o sentido figurado, incomum, e irá depender do contexto. Então, na primeira frase, eu disse que é denotação. Na segunda frase vai ser conotação, porque é um sentido figurado. Mas como assim figurado? É um sentido que não está no dicionário, um sentido incomum, está dentro do contexto. Ó, Joana viveu uma infância de vacas magras, ou seja, Joana viveu uma infância muito difícil, uma infância pobre, uma infância cheia de complicações. É o que dá a nos entender. Então, na primeira frase, as vacas magras, então o que está em negrito aí, que está escurinho, preto, as vacas magras não são boas produtoras de leite. Então, nesse sentido aí, é denotativo, porque está dizendo que as vacas magras não produzirão bons leite bom, só as vacas mais gordinhas. Já na outra frase, Joana viveu uma infância de vacas magras, que está em negrito também. Então, nesse sentido, vacas magras quer dizer um tempo difícil, uma infância difícil, uma situação complicada. Então, resumindo aí, conotação é o sentido figurado, né? O sentido incomum, que depende do contexto. Já a denotação é o sentido real da frase, que a gente pode encontrar nos dicionários, como eu expliquei. Ok? Como também vocês podem ver aí no exemplo aí da figura, que tem aí o gaúcho que fala, mas bah, guri. E o guri fala, tu tá ligado? Nesse sentido aí que ele fala, tu tá ligado, não é que ele tá ligado na tomada, na energia, tu tá ligado, tu entendeu. Então é isso aí. Beijos, fico com Deus. Até a próxima videoaula.